Muito boa tarde, são 14 horas e 3 minutos dessa segunda-feira, dia 5 de junho de 2017. Começa... Tá com o microfone, tá bom? 2017. Nós não passamos o microfone hoje, eu esqueci, mas o Sérgio sabe o que está fazendo, sempre, muito bem. Sempre trabalha muito bem. Começamos mais um Salutes hoje. Nosso programa de hoje vai falar sobre diferença entre cefaleia tensional, que pode ser episódica ou crônica, e a enxaqueca, dor de cabeça. Você sabia que 9 pessoas, entre 10, 9 pessoas já sentiram cefaleia, pelo menos a episódica? 9 pessoas, isso significa 90%. É muita coisa, realmente é muita coisa. E a enxaqueca crônica parece também que as pessoas nem falam muito disso, porque tomam um tipo de comportamento que eu concordo com os médicos, né? A automedicação. Então a pessoa vai da farmácia ou compra um analgésico, normalmente compra um analgésico, e aí se trata com analgésico, tirando a sintomatologia, que é a pior coisa que a pessoa pode fazer nesses casos. A gente vai ver que, na verdade, como nós, na acupuntura, já entendemos isso, a dor de cabeça, a cefaleia ou a enxaqueca, são sintomas de que algo não vai bem no organismo. É como se fosse um termômetro. Se esse termômetro está indicando algum tipo de distúrbio orgânico, fisiológico, que também tem origens emocionais, obviamente, então a gente precisa tratar a causa. Não pode tirar simplesmente o sintoma, seja ele um analgésico, um anti-inflamatório e etc. Então nós vamos tratar disso, explicar o que é uma coisa, o que é outra, como a medicina encara essa origem. Na verdade faltam muitas informações, faltam pesquisas que possam indicar o que de fato está acontecendo com o indivíduo e como se trata, né? Como a alopatia trata e como nós que trabalhamos com ortobiomolecular, com produtos frequenciais e, sobretudo, com a medicina chinesa e a acupuntura tratamos. Eu preparei um PowerPoint aqui em que a gente vai paulatinamente estudar um pouco sobre isso e falar um pouco de cada uma delas. Estou chegando aí, né, Sérgio? Não tá? Caiu? Bom, liga o que? O computador? O net tá. A minha conexão caiu ali com o estúdio. Nós vamos fazer novamente a conexão. Enquanto isso, eu quero explicar que existe uma confusão muito grande entre... Chegou ou não? Entre o que é... É difícil para a medicina, para os médicos, para os terapeutas, identificar se é cefaleia ou se é enxaqueca. Então imagine para os leigos, como a grande maioria das pessoas, podem imaginar que confusão há entre os diagnósticos, ou as hipóteses diagnósticas, na verdade, né? Porque o diagnóstico é quando você fecha uma hipótese, né? Uma hipótese pode ser e pode não ser. Quando você fecha o diagnóstico é porque realmente é. Então vamos lá, Sérgio, você consegue colocar minha máquina, por favor, no ar? Dor de cabeça, que confusão. Não entrou, entrou? Tava, desligou de novo? Caiu de novo. Uma hora vai. Quem faz ao vivo é isso. João Carlos Boldão, acupuntura, terapia quântica. Sérgio, tem aí nessa pasta algumas séries de GCs aí? Você já está acessando? Eu cliquei de novo net e VGA. Estamos aí? Não. Senão eu vou lendo aqui, apesar que tem umas imagens legais, tem os textos bons, eu gostaria de mostrar. Será que é a minha máquina ou é aí, Sérgio? Eu acho que é aqui. É aí? Bom. Me manda por e-mail a apresentação que eu abro aqui. Mandar por e-mail. Vou mandar por e-mail aqui. Vamos para o gmail.com. Peço um pouco de paciência aos internautas, porque quem faz ao vivo tem essas coisas, né? Cai a conexão, o programa parece que está indo muito bem, de repente está fora do ar. Quem quiser participar, eu insisto em participar da página do Facebook, www.facebook.com/salutestv. Por ali você participa
ao vivo das nossas apresentações aqui, todas as segundas-feiras, a partir das 14 horas. O programa Salutis é um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais. Minha máquina está muito lenta, viu, Sérgio? Visa o resgate das medicinas tradicionais, sobretudo a minha especialidade, que é a acupuntura, e traz as técnicas de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar, que entendemos tudo isso como saúde. E aí falamos de ortobiomolecular, de medicina quântica, de frequenciais e etc. Aliás, estivemos neste final de semana lá em Goiânia, num encontro promovido pelo Alexandre Távola, da Nova Ciência, pelo Silvio Mizumoto, que deu aulas para nós sobre física, sobre medicina tradicional chinesa e também sobre a utilização dos equipamentos da Nova Ciência para tratar das diversas patologias, né? Então aprendemos um monte de coisa bacana. Foi um fim de semana bastante interessante. Tinham médicos, dentistas, terapeutas, nutricionistas do Brasil inteiro praticamente, tá? Para vocês terem ideia, tinha gente do Piauí, tinha gente de Cuiabá, tinha gente de Santa Catarina, de Curitiba, de Alagoas, tinha gente do Brasil inteiro. Foi um encontro bem interessante em que a gente conseguiu trocar muitas informações, muitas dicas bacanas. Foi uma coisa muito interessante mesmo. Foi realmente um encontro bastante com muitas informações, trocas de informações, muitos amigos ali presentes e tal. Foi muito interessante. Meu IVGA não chegou, né, Sérgio? Está carregando aqui. Enquanto isso, eu já vou falando um pouco para vocês que há uma confusão muito grande em relação a diagnóstico, as hipóteses diagnósticas para o tratamento das enxaquecas e cefaleias. 9 entre 10 pessoas já tiveram menos uma dor de cabeça em suas vidas. A grande maioria dos casos não se enquadra nos critérios diagnósticos de cefaleia, ou seja, o que se chama tecnicamente de dor de cabeça tensional episódica. Essa dor de cabeça tensional episódica é muito comum. Deixa eu desligar meu celular, porque senão uma coisa complica aqui. É uma dor. O que a medicina fala? Olha só, a classificação é uma dor difusa, bilateral, ou seja, dos dois lados da cabeça. Piora se você pressionar ou fizer algum aperto. A intensidade pode ser de leve a moderada, não é tão grave, não provoca enjoo, que é diferente da enxaqueca, que provoca enjoo, sim, e a duração pode demorar de meia hora a meses, ou até mesmo anos. Olha só que classificação mais complexa, né? Porque fala muita coisa, de repente pode ser tudo, né? Uma dor difusa, que não é concentrada, pode ser, geralmente é bilateral dos dois lados, piora com a pressão, diferente da enxaqueca, que causa enjoo, não causa enjoo. Pode ser de leve, muito leve ou moderada, e com duração que varia de meia hora a meses ou até anos. Olha que interessante, né? Pode demorar horas, meses ou anos, quer dizer, é muito extensa essa classificação. A cefaleia permite que o ser humano continue com as suas atividades normais, enquanto que a enxaqueca já não permite isso. A enxaqueca, a pessoa tem que ficar no escuro, a pessoa tem problemas de luz, não pode receber muita luz, às vezes o barulho incomoda, às vezes as pessoas têm que ficar no escuro, inclusive deitadas. Ou seja, atrapalha o seu próprio dia a dia, né? Atrapalha suas atividades corriqueiras, coisa diferente da tensional, já que uma vez que a tensional permite que a pessoa mantenha as suas atividades normais. A cefaleia ou dor de cabeça tensional episódica é temporária. Como está falando episódica, provavelmente é temporária. A medicina acredita que ela pode ocorrer em resposta a algum evento desencadeante. Ou seja,
tem alguma coisa antes que aconteceu que desenvolve essa cefaleia tensional episódica. Para nós, na medicina tradicional chinesa, entendemos que toda cefaleia, toda enxaqueca, toda dor de cabeça, leve, moderada, crônica, de leve a moderada ou intensa, toda dor de cabeça, tem na verdade uma causa muito mais profunda. Pode ser distúrbios de vesícula, principalmente, porque a medicina fala mal porque as pessoas falam, é tudo fígado. Não é bem fígado, porque é o órgão acoplado, é a vesícula biliar. Depois a gente vai falar por que nós temos essa hipótese diagnóstica. 90% é vesícula biliar. Pode ser fígado, pode ser estômago, pode ser, como o próprio Sérgio falou no início do programa, pode ser hipertensão, pode ser hipotensão, mas mais hipertensão, pode ser problema digestivo, né? Pode ser problemas intestinais por toxina, uma desbiose intestinal, enfim, precisa tratar a causa. Sem tratar a causa você não vai ter a solução do problema, não um analgésico qualquer. Pode ocorrer, geralmente, a cefaleia tensional, tá? Estamos falando primeiro da cefaleia tensional. Pode ocorrer no final de um dia difícil, todos nós temos dias difíceis na vida, ou um período estressante. Normalmente a cefaleia tensional responde bem a um analgésico simples, uma soneca leve, né? Pode ser um sono rápido, ou um breve relaxamento. Aliás, os mexicanos fazem isso com muita propriedade. Logo após o almoço eles fazem aquela siesta, né? Que é descansar um pouquinho, né? Um pequeno soneca depois do almoço. Maravilhoso isso. Quem pode deveria fazer sempre. Aliás, as empresas deveriam promover isso. Tem algumas que já têm que eles chamam de câmara de descompressão, algumas multinacionais. Eu já tive a oportunidade de conhecer. É uma sala de vidro, às vezes tem uma música ambiente muito leve, uma música uma música para relaxamento, algumas poltronas. Quando a pessoa está muito estressada, com muito problema, precisa tomar uma decisão muito séria, ela vai até aquela sala e fica lá por algum tempo, de 15, 20 minutos, meia hora, né? Relaxa um pouquinho, porque o relaxamento pode promover, inclusive, o final dessa sintomatologia. A cefaleia ou dor de cabeça tensional crônica, como o próprio nome indica, já é um pouco pior do que a episódica. Ela é mais duradoura, né? Porque ela é crônica. E geralmente dura além de 7 dias, ou seja, se passar de 7 dias, a medicina encara como se fosse uma cefaleia não episódica, mas crônica. Passou de 7 dias é crônica. Pode ocorrer, inclusive, por todos os dias em tempos indeterminados. Não é que você vai ficar com 7 dias com dor direto, mas no primeiro dia você tem um pouco, no segundo dia também, no terceiro dia. Passou de 7 dias com episódios com dor de cabeça, você já começa a pensar em crônica. Pode apresentar uma dor em faixa. Eu te mandei, viu, Sérgio, por e-mail. Chegou? Chegou, Você pode abrir? Pode apresentar dor em faixa ou aperto em pressão. Eu estou no slide 7, tá, Sérgio? Dor em toda a volta da cabeça como se fosse uma faixa ou um torniquete comprimindo. Pode se localizar na testa, como nós falamos agora há pouco com a nossa recepcionista, que ela tem esse tipo de dor, ou parte de trás da cabeça, tá? Pode ser na testa ou parte de trás da cabeça. Pode começar na nuca e ir para frente, atingindo ambos os lados. Às vezes pode doer mais de um lado do que o do outro. Ou seja, a ciência coloca tudo isso, que é uma coisa muito abrangente, sem explicar praticamente por que isso acontece. Eu repito que eu estou aqui, na outra página que eu estou aqui, eu estou no Facebook, na página do Salutes TV, em que tem Glau Alves e Marina Costa Pires, já curtiram nosso programa. Vocês podem fazer comentários lá ou perguntas, críticas e sugestões. O problema é que não está abrindo as fotos aí, né, meu Sérgio? Para mim aqui não está abrindo. Está abrindo para você? Não. Não, né? Bom, quando é tensional, dor na nuca, que se espalha para os ombros e também para as costas. Pode cursar na nuca, músculos dos ombros e costas, e ao exame pode ser encontrado nódulos de contratura muscular ao longo dessas regiões.
Nós, quando faz acupuntura, em alguns momentos ou alguma determinada consulta, a gente coloca o paciente deitado, eu, sobretudo, vou para a área da cabeça, coloco esses dois... Tem 2 buracos aqui na nuca, lateral, bilateral, em que a gente coloca um indicador, faz uma pressão nesses pontos e estica, puxa para mim, de modo a distensionar as vértebras cervicais e também ocasionar um certo relaxamento. A gente faz uns movimentos, cima para baixo, um pouco para a lateral. Quando é o caso, a gente faz mobilizações, inclusive manobras de quiropraxia, para que as vértebras girem e voltem à sua posição normal. Isso já é quiropraxia, também fazemos no nosso consultório, quando há necessidade. Mas a gente só de puxar isso, nesses 2 pontos que são de vesícula biliar, 2 pontos da vesícula biliar, você aperta, pressiona e puxa, né? Só isso já distensiona a nuca, distensiona toda a questão muscular, trabalha com os meridianos do intestino delgado e triplo reaquecedor, e você já está trabalhando a vesícula também, trabalhando inclusive a tensão muscular. Olha só, então, enquanto a medicina fica com grandes decisões e declarações em relação ao que é, a gente vai na prática, coloca a mão na massa ali e obtém muito bom resultado. Slide 9, você consegue chegar aí? Está abrindo? A sua ocorrência ocorre a tensional crônica, tá? Estamos falando da cefaleia tensional crônica. A ocorrência é mais comum quando se trabalha intensamente por vários dias, num ritmo muitas vezes alucinante, ou quando é preciso lutar contra o relógio para entregar um trabalho, obedecer um determinado prazo. Quando as pessoas trabalham muito, né, sob pressão, normalmente essa cefaleia tensional surge e ela pode se tornar crônica dependendo do período em que você está submetido a ele. Ou ela pode surgir quando se fica muito tempo numa mesma posição, principalmente quem escreve ou trabalha no computador ou dirige longas distâncias. Nesses casos, a medicina diz o seguinte: pode-se aplicar compressa fria ou quente na cabeça. Eu, particularmente, os ortopedistas falam mais frio. Eu, como acupunturista, como médico oriental, eu gosto particularmente do quente. Mas as pessoas falam assim, bom, aquela região já está inflamada, você vai colocar mais calor, piora. A técnica, a teoria para explicar isso é o seguinte: toda inflamação provoca naquela região aumento de temperatura, uma hipertermia. Por que acontece esse aumento de temperatura? Porque aquela região está inflamada. E toda inflamação gera determinados tipos de substâncias para que aquele local não seja submetido mais a estresse, mais a esforço. Então, aquela inflamação, ela é, de um ponto de vista, obviamente, holístico, muito mais complementar, ela é benéfica, porque ela está protegendo uma área de um sentido de não criar mais mobilizações ou lesões locais. Por isso que inflama. Inflamou ali é para não mexer, é para deixar parado. Então, ela é, de uma certa maneira, até positiva, porque é uma resposta orgânica para que aquela região fique descansando, fique parada, não tenha muita movimentação. E aí isso ocasiona uma hipertermia, ocasiona um calor local, né? Às vezes tem uma picada de inseto, alguma coisa que fica vermelho, alguma inflamação, você põe a mão no local, geralmente está mais quente do que o resto do corpo. Por quê? Porque está inflamado. E aí quando você coloca o quente, você fala, bom, você está esquentando mais, você está aumentando a inflamação local. Não está errado esse raciocínio, está correto. O fato é que a bolsa de água quente, tanto na lesão muscular quanto nas lesões de dor, como na enxaqueca, ou na tensional, na cefaleia tensional, você aumenta a temperatura local em um determinado momento, é isso aí. É o slide 10. Isso, tá até com as informações aí, com as imagens. E aí nós falamos sobre o final do dia, período estressante, dor de cabeça crônica, mais para frente um pouco, ou quando pode apresentar mais para frente também, passamos disso. Tensão no ombro, já falamos. Aí tá aí, quando
ou quando se fica muito tempo na mesma posição, principalmente quem escreve, lê ou dirige, como nós falamos, nesses casos pode se aplicar com pressa fria ou quente. Eu estava dizendo que eu prefiro a quente porque aumenta o fluxo sanguíneo local, aumenta a mobilidade e promove o relaxamento. Já a fria, as indicações: dor muscular, hematoma, furúnculo, torcicólogo e antes do exercício. Aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta a mobilidade e promove o relaxamento. Uma boa massagem na nuca também é indicada. Pode voltar aqui para mim, Sérgio? Para mim primeiro. Então eu estava dizendo o seguinte, que quando você aumenta a temperatura local de um local que já está quente por conta de uma inflamação, você aumenta realmente a temperatura local. Só que quando você tira a bolsa, ela tende a voltar à temperatura normal e uma homeostase, um equilíbrio natural começa a ocorrer. Então você provoca uma desinflamação, uma queda da temperatura local, do processo inflamatório, de uma maneira natural. A fria, ela é muito indicada quando ocorre a lesão, na hora. O jogador está de futebol ali, que é a especialidade do Sérgio, que está fazendo o nosso Twitter hoje, quando a pessoa bateu lá, teve um choque, teve um trauma muito forte, aí se coloca gelo sim. Por quê? O gelo vai ocasionar uma irrigação não, ao contrário, ela vai estancar a circulação sanguínea local, não vai deixar circular o sangue, vai afastar o sangue local, para que não tenha uma inflamação ou uma dor posterior. Então o gelo ele é muito indicado para momentos de lesão, de choque mesmo, de batida, né? Bateu, machucou, coloca o gelo local para evitar que essa inflamação fique muito grande. A partir do momento que inflamou, você pode colocar o gelo para desinflamar também, mas é uma terapia meio de choque. Eu prefiro o calor, como eu disse anteriormente. Quando é muito grave, a gente usa, a fisioterapia usa muito isso também, a gente fala do contraste, né? Você coloca quente, né? Coloca 2, 3 minutos de quente, coloca no frio. Aí esquenta de novo, coloca no frio. Esse contraste várias vezes, isso é muito importante para lesões sérias, mas isso é mais para fraturas, umas coisas mais graves. A cefaleia tensional e enxaqueca ainda causa grande confusão. Vamos lá então para o nosso... Isso. Fala-se que o foco principal da dor de cabeça tensional é a tensão nos músculos e o estresse. E que o foco do tratamento deve ser o alívio dessa tensão e estresse. Um problema que causa tensão anormal nos músculos da nuca, pescoço, têmporas. Eu concordo praticamente com isso, mostrando que obviamente a gente tem que tratar as causas. Os médicos também não concordam muito com isso, como no próximo slide. Já que se for os médicos criticam isso. Já que se for este o diagnóstico, deixaria de ser dor de cabeça tensional e passaria a ser a doença que está realmente causando essa tensão. Doenças diferentes ou causas diferentes, como veremos à frente. É isso que essa é a principal... Volta aqui para mim primeiro. Essa é a principal diferença da abordagem médica ocidental da nossa medicina oriental. Eles falam assim, bom, então se é outra causa, então é outra doença, não é cefaleia. E nós falamos exatamente isso, é exatamente outra causa que causa a dor de cabeça. A dor de cabeça é um termômetro, é um alarme em que algo não vai bem com aquele indivíduo, seja hepatovesicular, seja estomacal, seja cardíaco, seja intestinal, seja emocional, seja tensão muscular, que também é ocasionado por questões psicológicas, e enquanto não se tratar a raiz do problema, vai se continuar com o mesmo problema. Enquanto a medicina fala, o analgésico simples resolve mais ou menos, né? Porque retira uma sintomatologia superficial sem tratar da causa do problema. Aliás, como uma abordagem da grande maioria das patologias. Você não acha isso? Escreve aqui na minha página se você concorda comigo, se você discorda, por favor. Aqui tem mais de 31 pessoas alcançadas, algumas pessoas curtiram. Salutes, facebook.com/salutestv. Está aqui a página aberta, vocês podem comentar. O que vocês comentarem aqui, eu já falo aqui mesmo. Tem muita gente curtindo o vídeo, muito obrigado pelas curtições. Rebeca Lima, Isabel Cristina, Ibsen Vila, Deise Moutinho e Mônica Mendonça.
Na outra chamada tem a Glau Alves, a Marina Costa Pires. Vocês, por favor, comentem na página do Facebook, porque não dá para eu mexer em todas as páginas aqui ao mesmo tempo enquanto faço a apresentação. Sobretudo num programa que eu apresento sozinho, como é este caso. Desequilíbrio neuroquímico. Agora sim, Sérgio, vamos colocar o nosso slide. Pessoas rotuladas como sofrendo de cefaleia tensional geralmente apresentam desequilíbrio químico cerebral, semelhante ao da enxaqueca, manifestando esse desequilíbrio de maneira um tanto quanto diferente. Similaridades entre dor de cabeça, tensional e enxaqueca. Por que é muito parecido? Ambos indivíduos, tanto com enxaqueca ou dor de cabeça tensional, apresentam distúrbios do sono. Não conseguem adormecer ou acordam muitas vezes durante a noite. Esse é seu caso? Você acorda durante a noite? Tem dificuldade para adormecer? Ou mais, acorda sem sentir-se descansado. Tomam frequentemente quantidades excessivas de analgésicos e apresentam depressão. Olha só. E se a pessoa está com depressão? Pode estar com dor de cabeça, obviamente. E vão piorando com o passar do tempo. No próximo slide, a gente vê que houve uma banalização da dor de cabeça, infelizmente por parte da mídia, inclusive, em que a grande maioria das pessoas tomam um analgésico ali para retirar a sintomatologia superficial sem atingir, na verdade, os fundamentos daquela sintomatologia, daquele sintoma. Muitas pessoas podem apresentar dor leve ou moderada que se automedicam com analgésico simples e a dor passa em meia hora. É a tal coisa. Os médicos acham ruim quanto a esse tipo de comportamento e eu sou obrigado a concordar com eles porque, de fato, não deve se falar sobre isso, não se deve tomar medicamento, sobretudo analgésico, para retirar uma dor, sem saber uma causa. Você imagine que você esteja com uma hipertensão. Espera que tem muitas pessoas curtindo o nosso vídeo. Duda Freitas, Evandro Abreu, Maria Judite Fernandes, Tereza Consentino compartilhou o vídeo. Obrigado, Tereza Consentino, pela compartilhação. Ibsen Nassim Ali, Ibsen Vila, Mônica Mendonça, eu já falei. Vamos ver aqui, parece que tem um comentário. Deixa eu abrir aqui. Boa tarde a todos, Lúcia Almeida, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Eldes de Almeida, gratidão, da Alemanha acompanhando. Muito obrigado, Eldes Barbosa, da Alemanha acompanhando. Gratidão, mestre. Menos. Parabéns, aprecio muito o teu trabalho, Rogério Trizini, Antônio Martins, Paz Profunda, Ibsen Vila, tema extremamente relevante. Paulo Moraes, batendo palmas, agradeço. Tereza Consentino, tá vendo, Tereza Consentino? Então, nos acompanhe para ver se a gente fala tudo o que você sente, o que mais você pode colaborar com a gente, enriquecer nosso programa. Dr. José Lopes Fernandes Neto, que está devendo a nossa gasolina, para mim e para o Alexandre Távola. Rose Lima, boa tarde, Rose Lima. Alessandra e Maria, boa tarde a todos. Lúcia Almeida. Zani Klesse, graças a Deus nunca passei por isso, que bom, Zani, ótimo. Eu também tenho raramente dor de cabeça, realmente não é uma patologia, uma sintomatologia que me incomoda. Mas como eu estava dizendo há pouco, está tendo uma banalização dessa dor de cabeça porque a pessoa vai numa farmácia e mais, tem propaganda para tomar dor de cabeça, tome isso, tome aquilo, dor de cabeça nunca mais, etc. Nós achamos que as entidades médicas deveriam se preocupar em relação a isso, porque é uma promoção da automedicação que não ajuda, na verdade, a ninguém. No próximo slide, a gente fala assim: outras também não tomam analgésicos, apenas relaxam, dormem e a dor passa. Olha só. Então não precisa de analgésico, Para que vai tomar analgésico? Se basta um descanso, um relaxamento breve e a dor passa. Ótimo, você tem que testar isso em você mesmo. Tem dor de cabeça? Testa isso.
Procura relaxar, vai um pouco para o quarto escuro, para uma sala escura, para um pouco do seu trabalho, fala, olha, estou com uma dor de cabeça aqui, eu quero dar uma descansada um pouquinho. De qualquer maneira, é uma mensagem simples, os médicos falando, é uma mensagem simplista e reducionista absorvida e incorporada na nossa cultura, a tal ponto que as pessoas acham que o termo de dor de cabeça é normal, ou seja, passou a ser universalmente tão falado quanto aceito, o que a gente realmente não dá para concordar, né? Porque não é nada de normal. Deve-se procurar, na verdade, sempre a ajuda, tanto do seu médico quanto do terapeuta, já que a dor de cabeça normal não existe. Nada banal, é o próximo slide, meu caro amigo Sérgio. Quase todas as pessoas continuam se automedicando, já que é chamado de um problema banal. A noção de que a dor de cabeça é um estado de deficiência de analgésico no organismo é perpetuada e reforçada, o que nós vemos como um fato ruim. Também a venda livre e desenfreada de analgésicos para a dor de cabeça aumenta cada vez mais. Vamos lá no próximo slide para falar um pouco da diferença entre dor de cabeça tensional e a enxaqueca. Da mesma forma que na enxaqueca os portadores da cefaleia ou dor de cabeça tensional crônica podem apresentar depressão, distúrbios do sono e uso excessivo de analgésicos. Um estudo mediu, recente, o grau de contração dos músculos em pacientes em cefaleia tensional e naqueles com enxaqueca. Os últimos apresentam maior grau de contratura muscular que os primeiros. Volta aqui para mim, Sérgio, por gentileza. Olha que informação importante. Esse estudo mostra que na cefaleia tensional crônica há uma tensão muscular, mas nos pacientes com enxaqueca essa tensão muscular é maior. Isso é a ciência que está falando, um estudo científico. Então, o que eu penso aqui com os meus botões e divido com você, compartilhando com você, será que a cefaleia tensional crônica não é um estágio prévio a uma enxaqueca? Ou seja, a tensional crônica surge da tensão, já está falando, tensional. Obviamente que tem tensão muscular, nervosa, de tendões, de músculos. Essa tensão, esse estresse que causa esta tensão muscular, esse problema que seja qual for, provoque essa tensão muscular, ela gera uma cefaleia. Se você não tratar esta tensão ou dos problemas que estão gerando essa tensão muscular, ela pode piorar de uma cefaleia tensional episódica ou crônica para uma enxaqueca. Nada impede disso ocorrer, pelo contrário, o estudo está falando exatamente isso. Se na enxaqueca tem mais tensão do que na tensional, na cefaleia tensional, significa que o acúmulo de tensão muscular gera mais dor de cabeça. Para mim está óbvio isso. Então, se a gente não tratar as causas, né? E às vezes tem causas que falam, mas são causas muito objetivas. O chefe no trabalho, uma crise conjugal do casamento, uma crise conjugal com o namorado, com a namorada, enfim, pode ser várias coisas que falam, bom, momentaneamente e objetivamente eu não posso mudar isso. O que nós fazemos na acupuntura, na medicina ortobiomolecular, com os nossos frequenciais, com nossos chapeuzinhos de bruxo? O que nós fazemos? Nós preparamos esse indivíduo para que aquele impacto exterior, aquele impacto externo, aqueles fatos, aquele cenário não atinjam o indivíduo de tal forma que ele tenha que reagir com tamanha tensão. Ou seja, a gente provoca um relaxamento para que a pessoa olhe para o problema, para aquele cenário que causa tamanho dano dentro dele mesmo, ao ponto de gerar a patologia, ao ponto de gerar a sintomatologia, de maneira que ele não tenha tanto impacto. Ou seja, a gente trabalha o indivíduo. Aliás, como toda patologia, como todo tratamento que nós fazemos, nós não tratamos doenças, tratamos de pessoas, de gente. Por isso que nós temos uma abordagem um tanto quanto diferente. Nós temos mais comentários aqui. Espera só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para ver os comentários. Um momentinho só.
Valéria Costa. Vamos ver o que a Valéria Costa. A Cládice Felizardo também está curtindo o nosso programa. Seja bem-vindo, Cládice. Mais 7 comentários. Está crescendo, estão crescendo os comentários aqui. É que o Face também separa os comentários, depois falam que teve comentários, mas também não fala comentários mais relevantes. Não, eu quero todos os comentários, não quero os mais relevantes. Boa tarde, mestre. Puta, eu virei mestre, hoje eu não estou sabendo. Cadê meu chapéu de mestre? Preciso receber um chapéu de mestre. A Valéria me chamou de mestre, a Zane também, e etc. Muito obrigado. Vocês são muito gentis mesmo, mas eu sou um aprendiz. Ainda estou longe de um mestrado. Estou mais para aprendiz do que para mestre. Vamos lá. Próximo slide fala sobre a confusão nas academias. Tem uma frase do Dr. Alexandre Feldman, um clínico geral, que fala o seguinte: a enxaqueca é definida pelos seus sintomas e não pelos seus mecanismos. Essa é a opinião dele, óbvio. Até hoje ninguém conhece ao certo todos os mecanismos da enxaqueca. Nem existe um exame que, quando positivo, dê a certeza diagnóstica de enxaqueca. Aí, esse aqui é um pensamento dele que eu resumi. A dor de cabeça, atencional e enxaqueca são diferentes de quase todas as outras doenças. Voltando aqui, por favor, Sérgio. Ou seja, ele define a enxaqueca pelos sintomas e não pelos mecanismos. A gente fala que o sintoma é importante e o mecanismo para nós é importante, né? Porque, como veremos à frente, falamos que a enxaqueca é um alarme de incêndio, está pegando fogo em algum lugar. Opa, tem fumaça num pedaço, precisamos saber aonde é que está pegando fogo. Então nós levamos em conta o mecanismo. Então é frontalmente contrária à opinião do Dr. Alexandre Feldman, que obviamente é um estudante respeitado da sintomatologia segundo a visão médica. Ele fala, até hoje ninguém conhece ao certo todos os mecanismos da enxaqueca. É verdade. Nós conhecemos alguns. Conhecemos alguns e acertamos aí, eu diria, mais que 90% nos nossos acertos. E nem existe um exame que, quando positivo, dê a certeza diagnóstica de enxaqueca. Obviamente, eles olham a circulação, ao aumento de produção de neuropeptídeos, de neurônios, enfim, tem uma série de exames que podem ser feitos, nós veremos daqui a pouco, que podem ocasionar a enxaqueca. O próximo slide fala um pouco disso, mas nós tratamos sim os mecanismos. Vamos para o próximo slide, que fala-se o seguinte: sabe-se que envolve desequilíbrio neuroquímico, mas não se conhece a exata natureza desse desequilíbrio. Voltando aqui para mim. Exatamente o seguinte, o que nós entendemos, aí entra um pouco da física quântica também, e também do taoísmo, que é a base da medicina tradicional chinesa. Não há qualquer patologia, qualquer distúrbio, qualquer sintomatologia, portanto, englobando também a enxaqueca e a cefaleia tensional, em que não há um componente emocional e filosófico e energético, né? Órgão, víscera, energia, funcionamento funcional, né? A fisiologia, funcionamento normal dos órgãos. Quando esses órgãos não estão bem, eles afetam as emoções, e quando as emoções não vão bem, as emoções afetam os órgãos. E a gente precisa corrigir bionivicamente. Não é só o órgão ou a víscera que tem que ser tratada, também as emoções inerentes a cada uma desses órgãos e dessas vísceras. Temos que tratar biologicamente esse indivíduo e envolver também os aspectos emocionais. Não só a acupuntura, como a terapia neural é maravilhosa nesse sentido, porque a gente trabalha com os traumas que geram tensões muito importantes, em que são precisos, inclusive, algumas interferências para a retirada das questões emocionais dos traumas, porque os fatos passados você não consegue retirar, obviamente, né? A gente costuma fazer mágica, mas milagre não. Na mágica a gente consegue fazer algumas coisas, mas milagre a gente não faz. Eu brinco assim no consultório, porque de fato
a gente retira o impacto emocional de um determinado evento traumático do passado, em que ele fica na memória, obviamente, mas aquele impacto emocional, aquela carga emocional, ela é abrandada, de maneira que você pode tratar o indivíduo de umas patologias muito mais fáceis de você lidar, inclusive a cefaleia tensional episódica ou crônica e também a enxaqueca. Tem um depoimento de uma paciente que eu atendi recentemente, que veio da Bahia, de Vitória da Conquista. Ela gostou muito do tratamento, trouxe até a filha mais velha e a própria mãe. Tá no ponto aí, Sérgio, nosso depoimento gravado? Atente aí também, viu, Sérgio, o volume, porque eu gravei com o celular rapidamente no nosso... fica bonito o preto também, Sérgio, olha só. Aí fica o logo da Altivio, o logo do Salutes, tudo uma modernidade, uma coisa... Gira tudo, né? Eu tô ficando até tonto aqui, tanto girar o cenário. Tá no ponto a nossa gravação do depoimento? Só presta atenção no áudio, porque estava muito baixo, porque eu gravei no celular. Eu espero que vocês ouçam para ver exatamente isso, o quanto que é importante você tirar uma carga emocional de um fato, de um trauma, e ver o quanto que isso reflete na boa saúde ou na retirada da sintomatologia e mesmo de algumas doenças, de algumas patologias. Acompanhe. Meu nome é Jacilene, eu sou da cidade de Vitória da Conquista, Bahia. Eu já venho tratando há algum tempo com nutrólogos e fazendo desintoxicações, só que as questões emocionais minhas sempre trazendo muitas doenças para o meu corpo. E acompanhando os programas Salutes, vindo aqui a São Paulo, eu resolvi procurar o João Carlos Baldan. E fazendo a terapia neural, eu senti na primeira sessão uma melhora maravilhosa. Foi uma coisa assim, uma paz de espírito, trouxe para mim uma leveza para o meu corpo. Foi uma coisa assim maravilhosa. E toda vez que eu vim aqui em São Paulo, eu vou querer repetir esse tratamento, porque são vários traumas, né, de uma vida. Mas já nessa primeira sessão eu estou me sentindo muito bem, me senti muito bem mesmo. Não tem uma semana que eu fiz e mudou muita coisa na minha vida, muita tranquilidade, muita paz. Tanto é que você trouxe tua mãe? E com o que eu senti desse tratamento, sabendo do histórico de vida da minha mãe, e também da minha filha mais velha, que está com 18 anos, eu consegui trazê-las também para vir fazer o tratamento. E a minha irmã, que é a mais cética da família, quer vir fazer também a acupuntura. E o meu cunhado vai vir. Então, assim, vai ser assim, uma cadeia de transformações, porque quando vários membros da família começam a tratar, eu creio que vai ser um novo viver para nós, porque eram muitos atritos por conta de várias questões do passado que estavam sempre aflorando e nunca eram resolvidas. E em mim, o que eu já senti em mim, eu creio que eles vão sentir na vida deles também, então vai ser um novo viver. Eu creio sim que vai ser um novo viver na nossa vida, nas nossas vidas. Dos pacientes, porque quando a gente fala parece que fica um pouco pejorativo, né? Parece que a gente está, o cara fala isso, fala aquilo, tira em uma sessão e que parece que a gente parece que é mago, que faz umas coisas fora do normal. E a gente faz mesmo, né? Obviamente, para comprovar, a gente está filmando alguns pacientes dando esse tipo de declaração. Ela trouxe a filha mais velha, trouxe a mãe, inclusive. São histórias pelo
pelo depoimento da paciente, que obviamente os resultados são concretos e objetivos, né? E é muito grato, né? A gente vibra com isso. E eu peço a permissão de colher um depoimento para dividir com as pessoas, né? Ela conheceu o programa, ela me conheceu como profissional pelo programa, veio se consultar numa estada aqui em São Paulo, e para nós é um grande motivo. Aliás, vem gente do Brasil todo, né? Gente do Brasil, temos gente do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, da Bahia, né? Mato Grosso, Campo Grande, vem gente de Campo Grande, vem gente do Brasil todo, que para mim é uma honra. E tudo isso graças a esse trabalho maravilhoso que a gente faz aqui no Saludes, em que o maior beneficiário, eu sempre falo, sou eu mesmo, né? Porque eu entrevisto grandes médicos aqui, eu crio nossos próprios programas, eu tenho que estudar para criar os meus programas, eu tenho que estudar para apresentar temas bons para vocês, e eu nas entrevistas com os grandes médicos, eu acabo levando para a minha prática clínica um pouco da experiência deles, obviamente que é possível, né? Então realmente é uma coisa muito interessante, eu gosto de compartilhar com vocês. A Glau Alves faz uma pergunta bastante interessante. Boa tarde, como o fígado e o pâncreas estão envolvidos na dor de cabeça? Excelente pergunta. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre a acupuntura e a gente vai ver que não é bem... O fígado também está envolvido, sim, mas mais a vesícula biliar, que é um órgão acoplado. Ambos são um elemento madeira dentro da natureza humana. A vesícula biliar tem mais de 12 pontos homolaterais. Tem 12 aqui e 12 aqui, na verdade 14. Então tem vários pontos de vesícula biliar na cabeça, e por isso que às vezes a gente trata no joelho, um ponto na lateral do joelho, o VB34, que é um ponto fonte de vesícula biliar, e você coloca uma agulha ali, às vezes unilateral, não precisa ser nem duas, uma só, e a dor de cabeça faz assim. A pessoa olha para você e fala, nossa, você está fazendo mágica? O que você está fazendo? É mágica? Isso é mago? Ah não, isso é acupuntura, né? A gente sabe que tem tantos pontos de vesícula na cabeça, quase 40 pontos, e a gente pica o ponto fonte, que é para harmonizar aquele órgão. E geralmente, ao harmonizar aquele órgão, 90% da dor de cabeça vai embora. Tem outras origens que a gente, pela pulsologia, é capaz de identificar se é fígado, inclusive o baço pâncreas, inclusive. Excesso de doce, de açúcar, ou uma pré-diabetes, né? Que eu não gosto desse termo, né? Pré, ou não é, né? Mas enfim. Tem a pré-diabetes, pode ocasionar também, sim, enxaqueca, viu, Glau? Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Voltando ao nosso slide, Sérgio, etimologia da palavra enxaqueca. Na história da origem das palavras se explica muitas coisas dos significados por intermédio dos seus próprios elementos. A enxaqueca a palavra é um substantivo feminino, que em medicina diz o seguinte: cefaleia, de causa desconhecida, na qual ocorre constrição seguida de dilatação das artérias da cabeça, caracterizada por dor no meio do crânio, intensa e pulsátil, associada a problemas digestivos, náuseas, vômitos e sensoriais. Voltando aqui para mim, Sérgio, por gentileza. Olha só, que coisa engraçada. Cefaleia é uma coisa, enxaqueca é outra, mas a enxaqueca é uma cefaleia. Tem constrição, depois dilatação de artérias da cabeça. Dor no meio do crânio. Não precisa ser no meio, pode ser nas laterais. Pode ser na frente e pode ser atrás. Intenso e pulsado, associado a problemas digestivos, náuseas e vômitos, normalmente ligadas a vesícula e fígado, principalmente vesícula, né? Porque a vesícula não está funcionando, não está produzindo a bile, que vai deglutir as gorduras, então o excesso de gordura não deglutida vai ter um problema de circulação, e sensoriais, que é o caso das tensões emocionais. Ou seja, tudo que a gente fala tem que se tratar aqui, tá aqui. Eles falam uma coisa, falam que não é, mas falam que é também. Eu entendo, né? Eu prefiro seguir a minha mente mais clássica, ambivalente, plural, aberta, do que tentar focar num ponto só. Definição clássica está no próximo slide, Sérgio. São crises de dor de cabeça, a enxaqueca, que podem durar de horas a dias
podendo vir com enjoo, vômitos, sensibilidade à luz, barulho e cheiros, como eu disse no início. Em alguns casos ocorre visão embaçada, que é problema de fígado, visão de pontos luminosos, cegueira parcial, fala embaralhada e pode ocorrer formigamento na face do corpo. Enxaqueca é uma doença crônica, ou seja, tem um início lá atrás, mas não tem data para terminar. Tem mais outras definições aqui, Sérgio, mas não vai dar tempo, porque nós temos mais quanto tempo de programa? 5 minutos. Então vamos para o slides 26 rapidamente, que senão não dá tempo, tem muita coisa para falar aqui. Eu acabo falando um pouco mais do que imagino, coloco alguns slides aqui. Os slides dos sintomas. A intensidade de dor na enxaqueca é muito variável. Se não der, passa para mim aqui. Porém, frequentemente de moderada a severa. Mas caímos não? Pode se manifestar por vários outros sintomas. O enjoo pode chegar a vômitos até. A pessoa tem aversão à claridade, hipersensibilidade a barulhos e preferência a ambientes silenciosos. Hipersensibilidade aos odores, que podem também desencadear crises, e visão embaçada. Ou seja, toda essa sintomatologia. Tem mais. Tonturas, alteração do humor, hipersensibilidade do couro cabeludo, hipersensibilidade da face, que às vezes a pessoa vai se pentear. Olha que legal, Sérgio, você tá fazendo de propósito ou está tentando acertar? Está tentando acertar. Mas de repente fica bom, viu? A gente pode pensar em fazer uma outra tela, um outro espaço, uma outra câmera com o slide. Aí fico eu o slide também, fica bacana. A hipersensibilidade, então, a hipersensibilidade no couro cabeludo é tão grande que a pessoa vai se pentear e acaba tendo pior a dor de cabeça. Pode ter inchaço ao redor dos olhos, coriza e obstrução nasal, além de alterações do humor. Mas não acabou ainda não. Distúrbios de memória e concentração, sensação de cabeça pesada ou cabeça leve. Isso aqui eu não entendo, né? Ou é pesado ou é leve. Mas enfim, cabeça pesada ou leve pode ser uma sintomatologia da enxaqueca. Sensação de que algo não está caminhando bem ou escorrendo na cabeça. Medo, pânico, sensação de estar enlouquecendo. Olha só. Alterações da pressão arterial, tanto baixa quanto alta. Diurese em excesso, ou seja, a pessoa urina bastante. Pode dar diarreia. E uma chamada fenômeno aura visual, que é uma perda parcial da visão com formigamentos. Pode ter latejamento. Eu vou pular tudo isso aqui porque não vai dar. O que eu quero falar para vocês agora no final do programa tem muita coisa aqui. O que diz a medicinas tradicionais? Primeira coisa é que a gente não trata doenças, tratamos indivíduos. As origens podem ser diversas, mesmo em patologias com sintomatologias absolutamente idênticas. Ou seja, duas pessoas com enxaqueca na mesma área frontal, por exemplo, a gente faz um diagnóstico pelo pulso e a gente avalia que são distúrbios ocasionados por órgãos diferentes. Um pode ser vesícula, o outro pode ser pelo pâncreas, como disse a Glau Alves. E a sintomatologia é igual, idêntica. E o tratamento de acupuntura vai ser para uma pessoa de uma forma e da outra pessoa de outra. A ciência detesta isso, né? Porque ela quer protocolo, né? Para tal coisa, fazer tal coisa. Para tal coisa, tal coisa. Então ela quer colocar tudo em quadradinho. E em acupuntura e na medicina quântica isso não existe, isso não funciona, não é adequado. Porque a enxaqueca ou a cefaleia tensional pode ter várias razões e nós trabalhamos nas razões. A tomada do pulso é absolutamente importante para avaliar os desequilíbrios funcionais energéticos e depois sim nós sabemos a terapêutica mais indicada. A dor de cabeça tensional simples ou enxaqueca, como nós entendemos, é um sinal de que algo não vai bem no organismo. Você consegue colocar o slide 40? Você consegue ver aí os aspectos digestivos? Ou 41? 41, depois dos aspectos digestivos. Na acupuntura, como eu disse, tem mais de 20 pontos umbilaterais na vesícula
Então a gente trabalha tanto com o fígado quanto com a vesícula biliar, além de trabalhar com o meridiano do estômago e do baço pâncreas, tá? Depende do paciente. Geralmente é vesícula e fígado, exatamente. E além da vesícula biliar, trabalha-se com o órgão acoplado fígado, e também o estômago e baço pâncreas. Mas eu diria também, voltando aqui, por favor, Sérgio, eu diria aqui também que é importante a gente ver os aspectos da digestão. Digestão que eu digo, intestino delgado e grosso. Os chineses falam que o intestino é o segundo cérebro, isso há 5.000 anos atrás, 5.000 anos atrás. Agora a medicina está reconhecendo, tudo começa no intestino. A desbiose intestinal fala isso. Problema intestinal, todas as patologias começam no intestino. Os chineses falam isso há 5.000 anos. Então nós sempre vemos a questão da desbiose intestinal. E aí sim a gente trabalha com a ortobiomolecular. Slide 41, Sérgio, por gentileza. Consegue colocar no ar o 41? Aí está o meridiano da vesícula biliar e, como eu disse, na cabeça ali, olha, os 20 pontos homolaterais na cabeça. Isso aí é um lado só. Olha só quantos pontos da vesícula biliar nós temos na cabeça. E o ponto VB34 no slide da direita, ali próximo ao joelho. Uma pressão forte nesse ponto seguramente vai lhe ocasionar um alívio da dor. Coloca para mim nossos slides, por gentileza, Sérgio, por favor. Antes dessa, as GCs, desculpe, eu falei errado. Não, GC, passa a minha imagem para mim, o GC. Porque assim, as pessoas que quiserem entrar em contato comigo, nós estamos fazendo publicações diárias. Aí, esse aqui sou eu, João Carlos Boldão, site www.jcboldão.com.br, loja virtual. Tem uma loja com os produtos da Nova Ciência, maravilhosos para terapeutas e consumidor final, inclusive para detox. www.loja.jcboldão.com.br. Esse é o contato para marcar consultas via WhatsApp de preferência. Eu mesmo estou tomando conta desse número, então às vezes eu não respondo na hora, tenho um pouco de paciência, mas eu respondo assim que possível. E tem as mídias sociais. No Instagram nós estamos publicando diariamente várias notícias e eu peço para que vocês acompanhem. Tem o GC das mídias aí, não tem? Acabou? Não tem? Não? Deve ter sumido, porque o Instagram é jcboldão.acupuntura, no YouTube jcboldão, ou João Carlos Boldão, e programa Salutes, tá? Tem tudo isso no YouTube. Para tratar a questão da digestão, mesmo não só da digestão, de qualquer cefaleia, a gente faz uma avaliação ortobiomolecular para avaliar vírus, bactérias, prions. Olha, agora pode entrar aquele slide 42, avaliação ortobiomolecular. A gente inclusive esse aí, exatamente, esse sim. Olha lá, o Instagram, @jcboldão.acupuntura, no YouTube, meu nome, João Carlos Boldão, e tem outro canal chamado Além de Agulhas, tem todos os programas do YouTube. E no site também você, por localização de assuntos, consegue localizar os nossos programas. Agora sim, o slide 42, avaliação ortobiomolecular, vírus, bactérias e prions, entre eles o H. pylori, o Helicobacter pylori, que provoca gastrite, descontaminação de metais tóxicos, avaliação de intolerâncias alimentares, desbiose intestinal e as alergias. Olha só, tudo isso provoca dor de cabeça, inclusive intoxicação de metais. Próximo slide. Pela pulsologia, a gente avalia hipertonificação ou hipotonificação de órgãos e vísceras e também levantamos o perfil psicológico do paciente. Equilibramos com acupunturas e produtos frequenciais que podem corrigir possíveis distúrbios. Ou seja, nós trabalhamos com atenção. E o próximo slide é exatamente isso. É como é que nós trabalhamos com a acupuntura pela pulsologia, pela medicina frequencial e ortobiomolecular com o aparelho à direita, inclusive produzindo próprios medicamentos frequenciais, descontaminação de metais tóxicos e metais tóxicos e também, qual que é o último? Não, volta lá o último, que estava as figurinhas, 4 imagens. Não, tá longe.
Pode deixar, pode deixar. Então é isso, nós trabalhamos com a acupuntura, com os frequenciais, com a desintoxicação, agulhas e as próprias massagens. Ou seja, nós temos uma visão um tanto quanto diferente, né? Nós achamos, não temos certeza que tanto a cefaleia tensional quanto a enxaqueca é a luzinha do óleo que está faltando no motor. O analgésico, ou essa interpretação de que não se tem nenhuma razão para isso, é como se parasse no posto com a luzinha do óleo, chegar no posto e falar, tira a lâmpada. E aí você segue viagem. Tirou a lâmpada, que está faltando óleo, você não vai ver que a lâmpada está avisando que está faltando óleo, e o motor vai fundir lá na frente. É a mesma coisa na saúde. Então, se você tem dor de cabeça, tem insônia, tem depressão, precisa tratar estas causas e preservar e saber por que essa dor de cabeça está acontecendo. Então, como se vê, nós temos uma interpretação um tanto quanto diferente das demais pessoas ou das demais ciências da área da saúde. Nós olhamos de uma outra abordagem. Estouramos o nosso tempo, né? O Sérgio falou, isso, estourou. Eu pulei alguns slides para dar tempo diante do programa, mas eu espero ter explicado as diferenças das abordagens, não só da abordagem teórica e filosófica, mas também de propedêutica, de tratamento e prognóstico. Eu espero ter explicado o suficiente. Se não, vocês podem inscrever no canal do YouTube, pode mandar um e-mail, escrevem no site, participem. Eu responderei no Face, na minha página do Salutos/TV. Façam seus comentários do que eu não falei aqui. Se eu puder, eu respondo. Se eu não souber, eu vou estudar para poder atender. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana. Na segunda-feira aqui estaremos ao vivo. Vou entrevistar um médico de São Bernardo. Ainda estamos fechando a pauta. Um médico bastante interessante, ortobiomolecular. Ele faz uns programas bastante interessantes no YouTube. E a gente vai preparar uma pauta bem interessante para você. No meio da semana, acompanhe nas páginas do Face quando vamos fazendo as chamadas. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana, um bom final de segunda-feira, uma excelente semana. Os trabalhos técnicos hoje foram do Sérgio Bastos, né? Sérgio Oliveira. Sérgio Oliveira, apresentação e produção desse que vos fala, João Carlos Boldan, e a direção aqui da UTV do Luquete, Alberto Luquete. Boa semana a todos e até segunda.